Olá, galera, bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso Mengão. Bom, hoje temos algumas notícias quentes. Sabemos agora que o nosso zagueiro não ficará para 2025. Eu estava torcendo para ele ficar e ver se a gente dava mais uma chance, né, de ele virar essa página de 2024, que ele não rendeu muito. Ele já vinha já com alguns problemas, mas pensava que essa renovação ia dar certa e ia virar a página, né? Pelo menos mostrar o futebol que ele já sabe jogar. Então, como não deu certo, então ele está indo embora. Então, vamos deixar vocês, sem mais delonga, para uma notícia a mais do nosso Mengão. Vamos lá? Né? Já fizemos a ressalva aqui, a diretoria anterior que tentava, através do Dunche, continuar no poder, tinha prometido ao Davi Luiz mais um ano, uma extensão de contrato, né? Mas, como o BAP acabou eleito, o contrato, então, vigente se manteve. Então, acaba o contrato do Davi Luiz com o Flamengo, ele pode ir de graça para qualquer outro. Acho que tem uma observação importante a ser feita, Mari, é que, inclusive, está no nosso site, no GE.globo, a reportagem da Letícia, setorista do Flamengo, que passou pelo Felipe Luiz também a decisão da não extensão do contrato do Davi. Que eu acho que, assim, que é a melhor situação, né, Júnior, Paulinho? Assim, quando o técnico tem essa autonomia, junto com o diretor técnico, fala assim, ó, talvez para o elenco, para o momento, para o que eu penso de futebol para 2025, porque eu tenho na base, eu quero utilizar os garotos da base, talvez seja melhor a gente não renovar o contrato do Davi. Eu acho que, partindo do técnico, eu acho que é a melhor das decisões. Não porque assumiu um presidente novo ou assumiu um diretor novo. Eu acho que vai muito mais pela avaliação que foi feita dentro do elenco. Porque você tem Fabrício Bruno, né, que jogou a seleção brasileira, e você teve o Léo Ortiz no final de temporada, também convocado para a seleção brasileira. E você tem o retorno do Pablo ainda. O Pablo se representa junto com o Flamengo agora. Eu acho que tem contrato ainda com o Flamengo. A questão que o Eric quer trazer é porque inicialmente foi dito que o Felipe Boto, que é o futuro... José Boto. José Boto, perdão. A mistura de Felipe Luiz com... o José Boto. A gente ainda vai ser acostumado, que é uma novidade para a gente. Teria sido ele quem decidiu o Felipe Luiz, o Davi Luiz não continuou. Mas seria uma incoerência, né? O cara tá chegando agora... Ele nem sequer... Exatamente. Pode ser até que ele tenha conversado, comunicado a comunicação ao Davi Luiz. Mas, evidentemente, que uma decisão dessa passa por quem comanda. E, assim como o presidente eleito do Flamengo, o BAP, na sua primeira entrevista, disse, não, eu conversei com o José Boto e decidiu pela manutenção do Felipe Luiz. Eu penso de uma outra forma. Eu acho que a manutenção do Felipe Luiz, ela se dá pelo que ele apresentou como técnico do Flamengo. Eu também acho. Não é porque você olhou e disse, não, ele é o cara indicado. Não. O que ele fez ao assumir o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, levar o Flamengo a conquistar o título, e conquista de título que não se deu por acaso. Deu-se com o Flamengo nos 180 minutos de jogo, atuando bem. O que ele fez, fazendo com que o Flamengo, embora fossem pequenas as possibilidades, tivesse chance de brigar pelo título. Então, e o trabalho ali, a condução do trabalho, é isso que está determinando a manutenção do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Seria uma incoerência até mesmo, porque o BAP, na cerimônia de posse, ele fala, né, de um Flamengo com identidade, com as suas características. Exato. E exatamente o que a gente viu com o Felipe Luiz. Seria incoerente. Quer dizer, trocar o treinador exatamente se estava falando em questão de manutenção dele se dá por uma questão de lógica mesmo. Tirá-lo seria dizer assim, mas vem cá, você está tirando? A não ser que você... Não, estou tirando o Felipe Luiz porque estamos recontratando o Jorge Jesus. Aí ninguém vai abrir a boca. Não sei, Paulinho, não sei se hoje a torcida aceitaria de boa essa troca. Não, o que eu estou querendo dizer não é isso. Eu estou dizendo assim, não estou mantendo. Agora... Mas causaria um ruído, eu acho. Claro que tirando isso, o Felipe Luiz fica. Eu acho que é muito importante a gente destacar isso, pelo trabalho realizado como técnico do Flamengo e pelas perspectivas do que pode ser o futuro, 2025, iniciando com pré-temporada, dando opiniões sobre quem o Flamengo precisa para aquele setor, para aquele outro setor. O BAP disse, eu estava aqui fazendo essa conta, que o Boto assistiu aos 25 últimos jogos do Flamengo. Desses 25 últimos jogos do Flamengo, fiz uma conta aqui rápida, o Davi Luiz jogou 14. Então, o Boto viu 14 exibições do Davi Luiz. Queria falar ainda sobre o profissionalismo que a gente estava falando quando tratava de jogadores. Queria falar em treinadores também. Porque, Júnior, o Davi Luiz, voltando lá à era Jesus, o Davi Luiz e o Felipe Luiz revezavam a abraçadeira, né? Porque o Jesus fazia isso, né? O revezamento de capitães. Mas o Davi não chegou a jogar com o Jesus, não.
Não foi? Não, é 22 a Libertadores o Davi dele. veio Não, esquece, que eu tô com a imagem da Libertadores, mas é de 22, tá? Então esqueça tudo, mas depois. jogou com o Felipe Luiz, não Ele foi um com o ótimo Jesus. líder no Flamengo, o Davi, um líder super positivo, mesmo que ele não tenha sido capitão hora nenhuma, assim, de fato. Reconhecido por outros atletas, né? Mas ele, assim, quem puder ir na rede social do Rodinei, por exemplo, Isso viu o aí. que ele escreveu sobre o Davi. Eu acho que é a melhor demonstração do que o Davi fez internamente, que é um trabalho liderança. silencioso, que a gente não vê. Muitas vezes invisível. Exato, porque primeiro o clube está fechado para os jornalistas. Então isso é menos ainda, que a gente tinha acesso a ver coisas que a gente podia ver. Muitas vezes o Júnior conversando com um garoto na época que jogava, o Zico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje nem isso a gente vê mais, outra mas relação. a gente fica sabendo. Então, exato. e o trabalho que o Davi fez, você pode ver o Vitor Hugo, por exemplo, o menino que era do meio-campo do Flamengo, que saiu, era um cara que tinha uma adoração pelo Davi Luiz. O Davi orientou muito o Vitor Hugo, inclusive fez ele estudar inglês para poder já se preparar para fora do Brasil. Então o Davi tem uma contribuição nos bastidores que foi muito importante. Só que só isso não é suficiente para você avaliar se deve ou não deve continuar com o atleta, né? Eu acho que é isso que pesou. Eu tinha essa memória da liderança de Libertadores, mas de fato foi em 22, né, principalmente. Mas tinha a memória dos dois se respeitando muito sempre. O Davi Luiz, o Felipe Luiz, com uma relação de amizade. Parecia muito eu próxima. acho que eles são praticamente da mesma geração. Isso, né? exato. Esses caras conviveram junto dentro da seleção brasileira. E como é que é para agora o Felipe Luiz? Porque a transição do Felipe Até Luiz foi jogaram muito juntos no rápida. Chelsea, naquela passagem curta do Felipe pelo Chelsea. Acho que eles conviveram lá também. Essa transição do Felipe Luiz para a função de treinador, a preparação não, a gente sabe que há alguns anos ele já estuda para virar essa chave, né? Mas a transição para o elenco profissional, para o elenco do Flamengo, o salto foi rápido, né? Como é agora essa madura, ele já se mostrou, né? Porque isso é mais um sinal, mais uma demonstração. Mas como é essa decisão de, entre aspas, afastar um cara que até ontem era seu companheiro? Ele não afastou. Na verdade, eu acho que houve, dentro da comissão técnica, né, uma avaliação, talvez até para rejuvenescer o elenco, né, o quanto ele foi importante durante esse trabalho, se tem gente na base. Eu acho que não foi uma coisa única, exclusivamente do Felipe. Não quero mais contra. Eu acho que aí não é por aí. Até porque essa relação era muito forte. Exato. Né, eu acho que houve uma avaliação, né? Tem que ser muito profissional, por isso é que eu lembrei. Davi tinha um salário alto, isso você é uma questão Também, importante, que você abre um espaço na folha. Então eu acho que você vai botando no papel várias questões até chegar a uma conclusão. É sempre Não é mais bom. importante Agora, o a gente Felipe, na elogiar. primeira entrevista Isso, dele como eu ia técnico, citar. ele falou: eu estou assumindo um cargo e sei que terei que tomar decisões difíceis, duras, que vão desagradar até quem outro dia foi meu Isso companheiro é de típico de vestiário. quem se preparou para liderar. É isso. A frase do Felipe nessa primeira entrevista como técnico, ela é clássica de quem se preparou para liderar. Eu sou teu amigo, eu sou teu amigo, eu sou teu amigo. Estamos três aqui. Agora eu estou mandando em vocês. Se eu mando em Ele vocês... tirou o Gabriel no intervalo de uma final. Exatamente. Eu vou pensar... O fato de saber estar preparado para liderar te leva a pensar sempre no melhor para o todo. Nunca melhor para... o Júnior não vai gostar. Mas peraí, não posso fazer nada se o Júnior não vai gostar. Famosos dois trabalhos. Desde que você faça isso sempre com respeito, não é? Que você seja com coerência, transparente, lógica, né? Claro. que você tenha Mas, argumentos. por exemplo, quando tem uma substituição do jogo com o Corinthians lá da Copa do Brasil, todos nós que estávamos lá trabalhando, falaram, cara, A expulsão do Bruno Henrique. O que é que ele está fazendo? Né? Quer dizer, o cara estava com uma visão. E foram 2 ou 3 decisões assertivas, principalmente em termos técnicos, em termos táticos, que mostrou que ele não é um cara que chegou ali e caiu de paraquedas, que era um bom jogador, tal, isso aí. Não, porque o cara estava realmente preparado para... Talvez nem para aquelas situações, como aconteceu. A mesma coisa como o Eric acabou de citar. Caramba, vai tirar o Gabigol aqui? Tirou. Terminou sendo, vamos dizer, talvez de todas essas, aquela que foi determinante. Ele se preparou, e isso ele já repetiu, ele se preparou para ocupar o cargo que ele ocupa. Ninguém tinha dúvida do que o Felipe já era meio que um treinador dentro do campo no final de carreira dele. Mas a gente estava falando de saltos para a Europa. Eu até brinquei. Será que é interessante fazer uma escalinha antes de sair daqui para um Real Madrid? Ao Felipe Luiz, seria... É porque agora a gente já sabe o final, né? Então, te surpreendeu o Felipe Luiz ter dado um passo desse tamanho e ter acertado tanto? Eu aprendi lá atrás, quando eu comecei, já bem lá atrás, 50 anos atrás. Quando era mais jovem, Em 74, meu treinador, que foi o Jobert, que ele dizia assim, ó, todo mundo de menino, né? Menino, oportunidade só tem cabelo na frente. Você tem que segurar, porque se ela passar, você não segura. E qual era a oportunidade melhor para o Felipe que ele estar no ambiente dele, conhecendo todo mundo, já tendo 7, 8 meses de trabalho à frente da garotada. Foi importante também, né? Para ele dar... Ganhando. Ganhou o Mundial. Porque no final de tudo, a conquista é que solidifica o trabalho.
né? E para ele que veio de 2 conquistas da base, chegar lá em cima, é por isso que ele soltou a frase, ó. Aqui agora tem quem comanda, acabou. Não é que vai ficar no... Ele não é um Cerca amiguinho. Lourenço. Não vai. Tem um outro exemplo disso, o Matheus Cunha era o goleiro das Copas com o Tite. Ele já O mudou. Matheus deu uma entrevista outro dia que foi muito Porque o interessante. Ele Tite falou, dividia, né? no primeiro dia o Felipe me chamou, falou que ele ia voltar com o Rossi na Copa do Brasil, explicou as razões dele, a gente conversou, papapá, falou que eu vou ter oportunidade, que gosta de mim e cabe a mim trabalhar de novo e Tá tentar resolvido. conquistar o trabalho, a minha O posição. que pode acontecer... O que é legal é essa pode- conversa olho no olho. E o fato dele ter sido companheiro desses caras no vestiário, ele sabe que se chegar no Paulo de um jeito, pode não ser bom. Mas esse mesmo jeito pode funcionar no Léo. assim, quando você porque comanda, ele conhece os caras, como provoca, a né? temperatura de cada um, né? A bronca, a conversa. Então, isso tudo ajudou a ele O que também. pode acontecer num futuro, estou dizendo só, falando sobre hipóteses mesmo, daqui a um tempo, caso o trabalho no Flamengo vá apresentando resultados e tenha até conquista, como ele é um jogador muito conhecido na Europa, especialmente na Espanha, que surge uma proposta de um clube espanhol. Não Pode estou falando do ser, sim, Atlético é. de Madrid, mas estou falando... Mas por que não? Não, mas assim... Porque o Simeone já está lá há 10, 12 anos. Né? Quer dizer, Porque- seria uma continuação, entre aspas, vamos dizer. de um Isso pode trabalho acontecer desse- Se no o Felipe futuro... seguir dando muito resultado no Flamengo, Eu eu não tenho a tenho menor Porque ele dúvida. não é um nome... Assim, olha que coisa curiosa. Ele é um Tem uma técnico... esposa espanhola, domina o idioma, e- campeão lá dentro. Líder lá Olha que dentro. coisa curiosa. Ele é um técnico com pouquíssima milhagem de beira de campo em time profissional, mas ele é muito conhecido na Europa, especialmente na Espanha. E é óbvio que hoje todo mundo acompanha o trabalho de todo mundo. E é claro que ele está dirigindo o quê? O clube de maior torcida Tem do uma Copa Brasil. do Mundo de clubes em que ele vai tá estar na vitrine, né? Exatamente, ele vai estar lá. Então, é assim, pode acontecer lá na frente de repente, algum clube, especialmente do futebol espanhol, você vai falar assim, poxa, mas olha, o... Por que não Felipe nós, né? foi lá- Exato, porque ele está... A sua postura... Ele não tem postura. Antigamente, acho que o Érico pegou, a Mari é muito jovem, não pegou, mas eu e o Júnior, que somos das antigas, ele não é treineiro. Ele é treinador. Ele é técnico. Ele não tem- você olha nas entrevistas, não tem nada de treineiro. Você tem ali uma explicação, você tem alguém que... Treneiro é aquele que chega no vestiário, vamos que vamos. Eu gostei pra fazer essa pergunta. Joga a cabeça pro alto. Aí, vamos que vamos. Sabe? Não, vamos que vamos. Vamos pra cima, e é que isso aí. vamos. Costuma não ir, né? Não vai. O Júnior sabe muito bem do que eu estou falando. Não vai. Não vai. Quando a coisa aperta aí... Mas ia. Vamos colocar na tela quem o Flamengo tem para posição, então, com o fim do contrato do Davi Luiz. Olha lá, o Flamengo tem o Cleiton. O Cleiton tem 21 anos, tá, gente? Em 2024, ele somou 112 minutos em campo. Foram 5 jogos só. 4 Zagueiro pelo alto, Brasileiro, canhoto. exato, novo. Bom jogador, bom jogador. E um jogo pelo Carioca, tá? Então, tá aí na nossa conta, porque o Felipe Luiz vai ter à disposição. Aliás, vai ter não, né? Já tem o Cleiton à O disposição. Tite falava muito do Cleiton nas entrevistas, chamava ele de Bahia, até o Bahia. O Bahia era o Cleiton, Era o que era Cleiton. uma promessa que o Tite confiava, apostava. Temos ainda o Fabrício Bruno nessa conta, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Já sabemos do retorno do Pablo, não aparece ainda ilustrado, porque ainda oficialmente está emprestado, né? Mas ele vai ter o Pablo Tem também. 2 meninos da base que se aposta muito dentro do clube. O Iago, que foi o capitão, inclusive, do título intercontinental do Flamengo, e o João Vitor, que foi um menino que o Felipe botou até nos últimos jogos. Foi. Contra o Criciúma, se eu não me engano, que é um garoto que ele viu, trabalhou com ele nas categorias de base, tanto que também tinha sido convocado pelo Ramon agora para uma seleção sub-20, e o Flamengo pediu a desconvocação porque ele vai ser utilizado já no Campeonato Carioca. Porque o Flamengo vai usar certamente nas primeiras rodadas, como os times grandes todos. O Você time... vê que a avaliação do Felipe, ela ainda tem mais esse suporte, né? Ele trabalhou com esses garotos. Conhece. Ele sabe quem ele pode, de repente, né? Pô, vou perder o Davi, mas em compensação vou ter. Tem 2 meninos lá que Que eu podem conheço. rejuvenescer também e, inclusive, gerar dinheiro para o clube, né? Como o Wesley, por exemplo, que o Felipe, desde que chegou, fez dele o titular absoluto da posição. Não teve mais discussão. terminou como o melhor lateral Sim, do e hoje campeonato. vê quanto esse menino pode render ao Flamengo aí, 25 milhões de euros, sei lá. Caso você não esteja inscrito no nosso canal, eu peço para vocês se inscreverem, ativar a notificação, né, a campainha de notificação, para não perderem nenhum vídeo mais, tá? Então, um abraço, Deus abençoe a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.